Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos estudar aqui algumas validações, confirmações para regiões de oferta e demanda, que vai melhorar muito a precisão dos seus trades, melhorar a sua tomada de decisão e tudo mais. Então vamos entender como que a gente pode ter uma tomada de decisão mais assertiva em regiões de oferta e demanda a partir dessas validações. Vou mostrar algumas opções aqui, vai dar para você ter ali uma diversidade boa na tomada de decisão. Então bora começar com esse conteúdo. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai te ajudar bastante na tomada de decisão no dia a dia do mercado. Olha só, aqui pessoal, vamos começar com um conceito que ele é bem interessante, desde que tenha ali alguns pontos ao redor também. Não é só o mercado fazer isso em qualquer lugar que vai fazer sentido. Tem que ter ali alguns pontos ao redor, igual eu vou mostrar aqui para vocês nesses cenários. Mas olha só, aqui por exemplo, nesse movimento que a gente está vendo aqui, a gente tem uma configuração, e isso aqui é para todos os mercados, tá? Todos os ativos aqui no time da Excelência Trade, que é o nosso ambiente de prática, né? Eu vou mostrar para vocês ali antes e depois de todas as configurações, todos os trades são mapeados com antecedência ali, todos os ativos, mini índice, mini dólar, mercado de forex, criptomoedas, bolsa americana, todos os ativos, a gente mapeia 17 ativos diferentes, todas as oportunidades ficam desenhadas ali. Isso funciona igual para todos os mercados e em todos os tempos gráficos também, tá? Ah, gosto de usar tempo gráfico maior, encaixa. Gosto de usar tempo gráfico menor, vai encaixar também, desde que tenha os pontos aqui certinhos. Então vamos entender sobre esses pontos. Olha, aqui a gente vê um movimento, e nesse caso específico, eu estou nos 5 minutos, a gente vê uma tendência de alta. Uma grande tendência de alta. O mercado está subindo, muito mais do que caindo há bastante tempo. Isso é uma tendência de alta. O mercado sobe muito mais do que desce por um período de tempo X, ele está numa tendência de alta. E aí ele começa a andar de lado nesse caso, tá vendo? Essa andada de lado aqui vai ser importante para nós, porque o mercado ele anda de lado meio subindo, tá vendo? Toda vez que o mercado estica muito, está numa tendência de alta saudável, está subindo mais do que caindo e começa a andar de lado subindo desse jeito, todo mundo começa a querer vender. Todo mundo começa a querer vender. E o mercado, no final das contas, faz mais alta, mais alta. Porque normalmente, quando ele está em tendência de alta desse jeito, os traders ficam querendo caçar o topo e o mercado sobe mais um pouco, sobe mais um pouco, sobe mais um pouco. É isso que a gente vê bastante. Então, muitas das vezes o mercado acaba dando continuidade quando ele está subindo agarrado desse jeito. Daqui a pouco entra volume e ele continua subindo, ou então ele dá essas puxadas para baixo e sobe bastante, que é algo, inclusive, que a gente vai ver aqui acontecendo, por conta de que lateralizações que sobem desse jeito mostram pressão de demanda. O mercado ele está subindo e ele está tentando corrigir, mas ele não consegue. Então ele está subindo, corrigindo, andando de lado. Só que ele também não consegue. Ele sobe, corrigindo, andando de lado, subindo. Nem andar de lado ele consegue. Por conta da pressão de demanda apontando esse mercado para cima. E a oferta que está entrando, mas não o suficiente para conseguir fazer ele minimamente fazer uma correção para baixo. Não consegue nem corrigir direito. Ele corrige andando de lado, subindo. Entende? Isso mostra pressão de demanda, costuma dar continuidade. Então a gente tem alguns princípios, tendência de alta, essa lateralidade que mostra esse interesse de demanda e alguns pontos importantes. A nossa região de demanda está aqui embaixo, olha só que bacana. Aqui no próprio 5 minutos a gente consegue ver ela. Lembrando que isso ocorre em todos os tempos gráficos, só nesse exemplo aqui que foi nos 5 minutos, por exemplo. A gente vai ver outros ativos ali em outros tempos gráficos, por exemplo. Então a gente vê aqui o movimento subindo, fazendo 1, 2, 3, aí ele dá essa puxada, essa agulhada para baixo, pum, quebra esse pequeno fundo, tá vendo? E logo já puxa para cima, renovando o máximo. Isso daqui é uma estrutura de alta. Estrutura de continuidade alta, bem configurada, inclusive, muito bem desenhada aqui nessa região. Toda estrutura, sim, cria a região de POI, que é uma região verdadeira de demanda. Porque tem isso, né? Às vezes você está usando regiões de demanda que não são tão interessantes assim de estar marcando. Essas aqui vale a pena, tá? São regiões verdadeiras de oferta e demanda, é onde os institucionais também se posicionam, tá? E aí, quando o institucional se posiciona no mesmo lugar que você, o que acontece é que o mercado gera aqueles movimentos bem interessantes. A única coisa que faz o preço subir de maneira sustentada, igual você quer quando você está comprado, né? Você quer ver aqueles movimentos bons a seu favor. Ou então, quando você está vendido, você quer ver aqueles movimentos bons a seu favor caindo bastante, o mercado só sobe e desce de maneira sustentada com participação institucional. Se você comprou numa região e o mercado explodiu a seu favor, é porque tem muito institucional que comprou junto com você. Se você comprou numa região e o mercado não quis sair do lugar, é porque não teve interesse institucional ali. Tá? E se ele foi para o lado contrário, provavelmente os institucionais estavam vendendo onde você estava comprando. Então, assim, o mercado ele acaba indo
para onde a grande massa institucional está atuando, né? Claro que não é um único institucional que vai movimentar o mercado, é a massa institucional, né? O conjunto de institucionais agindo para o mesmo sentido do mercado vai empurrando ele, querendo ou não. Então aqui a gente vê uma região de demanda boa, a gente pode marcar, lá na frente você já vê que o mercado está dentro dela, está pegando nessa região, e aí tem um detalhe aqui, não tem só essa região, tem aqui fundos nivelados. Tá vendo? A gente pode marcar esses fundos desse jeito. Principalmente aqui, dá para marcar dessa forma, puxando lá de trás mesmo, dá também. Querendo ou não, a gente já vai ver aqui, no 15 minutos fica até um pouco mais nítido. Os fundos nivelados, ó. Tá vendo? Que tem uns fundinhos aqui. Isso cria nível de suporte. Embaixo de nível de suporte tem liquidez. Ou seja, embaixo aqui, ó, tá cheio de liquidez. O que significa que pode entrar demanda aqui. Institucional, inclusive. Muitos institucionais montam posições embaixo de níveis de suporte, em cima de níveis de resistência. Então, por isso que a gente chama de região de liquidez, pode entrar pressão institucional. Então, a gente tem aqui liquidez de fundos, que pode entrar demanda, temos uma região de demanda, temos uma tendência de alta e temos essa lateralidade subindo aqui, que também mostra que tem muita presença de demanda ativa por aqui. Tá vendo? Um monte de conceito bom, reunido, que juntos eles estão se somando, um somando com o outro, e apontando para nós aqui todo um potencial de realmente entrar demanda por aqui. E aí a gente quer ver agora uma validação. É aí que entra o conceito os contextos de validação. Porque muita gente aprende sobre gatilhos de entrada, muita gente aprende sobre confirmações, muita gente aprende sobre validações, inclusive é o que a gente está falando aqui. Mas vai pegar conceitos assim e vai tentar colocar em prática em qualquer lugar do gráfico, a qualquer momento que vê aquilo ali se desenvolvendo. Não faz sentido. Percebe como que tem todo um contexto operacional para comprar nessa região, e aí vem o gatilho, e aí vem a confirmação, e aí vem a validação, que é um conceito bom, mas precisa estar dentro desse contexto operacional só para te dar o time de entrada, só para te dar literalmente o gatilho, né? Aonde você vai entrar de fato, aonde você vai esconder o seu stop loss diante daquele contexto operacional já desenvolvido, que é isso aqui que eu acabei de explicar para vocês. Vários pontos aqui que reunidos vão se somando e vão mostrando a possibilidade de atuar comprado por aqui. Só que a gente precisa desse gatilho, dessa validação. Então, no caso, ele faz um choque. Choque é o conceito aqui que a gente está vendo nesse primeiro exemplo. A gente vai ver 3 diferentes movimentos aqui. Esse é o choque. Esse é o primeiro. O mercado faz 1, 2, 3 para baixo e aí entra o interesse comprador. Lembra que tem um monte de conceito apontando a possibilidade de entrar a demanda? É legal esperar entrar essa demanda realmente, pelo menos um pouco. E bum, entrou ela. Começou a subir pelo menos um pouquinho aqui nos 5 minutos. E essa subida quebrou topo. E ela está ocorrendo justamente lá na região de demanda, depois de limpar a liquidez. Então, esse conceito de choque, que é a quebra de topo válido, tá vendo? Quebrou esse topinho nessa puxada para cima, é um conceito que tem que ser desenvolvido pós-captura de liquidez. Ele não pode ser desenvolvido só pegando numa região de oferta e demanda. Ele tem que ser pós-captura de liquidez, e aí se pegar numa região de oferta e demanda, melhor ainda, porque aí vai ter mais contexto envolvido. Então, quando ele voltar aqui, ó, que é um movimento de baixa, é o teste, a gente já vai ter uma compra para aproveitar o movimento de alta. Então aqui, ó, a gente tem a possibilidade de comprar nesse tipo de região e atuar comprado nessa movimentação. Tá? Então ele teria que descer ali para pegar o teste, ela testou, e aí ele vem desenvolvendo a possibilidade de movimentação. E aí vem gerando todo esse comportamental aqui de alta, tá vendo? Uma baita explosão lá para cima, daquele jeito que eu estava falando, né? Movimento sustentado de alta e tudo mais, que teve uma participação institucional ali. Então a gente tem uma compra nesse teste para aproveitar esse tipo de movimento. Isso é o choque. Então é esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3 e BUM! Entra o interesse comprador e quebra topo. E aí, na hora que ele volta para o teste, você tem uma compra. Isso aqui é só se tiver um contexto forte, principalmente se estiver capturando liquidez. Embaixo de fundos assim e tudo mais. Aí faz sentido. O de venda é o contrário, né? 1, 2, 3 para cima e BUM! Puxa forte para baixo, quebrando o fundo. E na hora que ele volta testando o movimentozinho de alta, a gente tem vendas no teste para aproveitar o movimento de baixa. Então, mas a ideia é a mesma. Esse cenário é legal. Agora, logo depois dessa configuração, a gente teve aqui um POI. O POI é outro conceito legal para regiões de oferta e demanda, para trazer validação, né? Que aí já seria uma estrutura de continuidade de alta. Olha que interessante. O mercado vinha subindo, fez até aquele choque, né, que a gente viu. Mas ele também fez isso daqui, ó. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo, e puxou para cima, renovando o máximo. Esse desenho é uma estrutura de continuidade alta. Isso daqui não precisa ser só depois de captura de liquidez, não.
Isso daqui é uma validação muito boa para a região de oferta e demanda, mesmo se não tiver liquidez, mesmo se não tiver nada. Só de pegar numa região de demanda como essa, que a gente marcou esse retângulo aqui, o mercado vir subindo, respeitando a região e criar uma estrutura dessa de continuidade, ele já está validando a possibilidade. Ela vai criar um POI, que é uma região de demanda menor, fica justamente nessa puxada para baixo aqui, ó, da estrutura, é ali que a gente marca, e voltando a gente tem compra na região. Então aqui, ó, olha lá, fica ali a estrutura, aqui a gente vai ter a região de demanda que eu estou falando e é lá onde o mercado testou. Olha como é que os institucionais entram também nessas regiões. São as regiões verdadeiras de demanda que eu estava falando, né? Essa daqui também é um POI. Mas por que essa daqui precisa de validação e essa daqui que eu marquei agora não precisa de validação? Você tem uma compra aqui, ó, direto na região, bateu, pegou. Só chegar ali e comprar. Porque aqui o mercado criou a região de demanda, a partir do momento que ele criou essa estrutura de continuidade alta e validou mesmo ela quando ele renovou, né, esse topo nessa puxada para cima. Que aí ele finalizou a estrutura e, consequentemente, criou a região de demanda. Então ele quebrou esse topo nessa puxada para cima, ele validou a região. Logo depois ele voltou para testar, tá vendo? Não demorou nada, ele já voltou para testar e aí você já tem uma compra direto. Aqui não. Aqui ele criou a região e sumiu. E aí depois ele voltou para testar. Aí precisa de validação. Porque ele demorou muito para testar a região. Entendeu? Aí precisa de validação. Não tem como você tacar uma compra no escuro aqui. Claro que ia dar certo, né? Mas é legal que tenha validação. Várias vezes o mercado vai passar direto e não tem problema. Você não vai montar trade ali mesmo. Você só vai montar se ele respeitar a região, vir subindo e criar as validações. Por exemplo, essa ou aquela outra que eu falei agora. Entendeu? Então, esses são pontos importantes. Olha a pressão de demanda entrando na região junto com você. Ó. Você comprou aqui, o institucional comprou junto. Ó. Não tem como. Como é que ele faz essa alta aqui, depois consolida e tora lá para cima desse jeito e vai subir até mais do que isso? É institucional, entendeu? Atuando exatamente nessa região. Então a gente mapeou isso lá no time, igual eu estava falando. Ó. Olha lá, região de demanda. Isso aqui a gente mapeou com antecedência. Olha lá, ele batendo na região, criando a estrutura de continuidade alta. Problemas. É só comprar no POI. Então a gente viu ali que antes disso ele fez o choque. A gente não tinha mapeado o choque ali, mas seria válido e foi um bom exemplo que a gente usou ali. Também uma validação. E a estrutura de continuidade, que era o que a gente mais estava de olho lá no time de Excelência Trade, que é o nosso ambiente de prática lá do programa de formação do meu treinamento. Então, olha lá, só comprar no POI onde está circulado, tá vendo? Que é exatamente o que ele fez ali. Bem bacana, esse cenário é uma validação boa. Agora aqui a gente tem um outro movimento, vamos entender o contexto por trás desse cenário para a gente conseguir chegar aqui na validação, que vai ser outro conceito diferente desse. Olha, aqui pessoal, a gente vê uma liquidez, ó. Dá para marcar ela assim, liquidez de fundos nivelados também. Então a gente tem fundo, aqui tem vários outros fundinhos, mas estão mais em cima, mas querendo ou não forma aqui a região. Esses daqui estão mais próximos, ó, realmente nivelando na região. Então isso daqui são fundos nivelados, é um nível de suporte por aqui, embaixo vai ter liquidez de demanda. Pode entrar demanda institucional por aqui, ó, por aqui embaixo. Quando o mercado visitar aqui embaixo. Ele vai estar capturando liquidez, ele está em posição para entrar esse tipo de interesse. Então, visto isso, se tiver uma região de demanda por aqui, começa a ficar legal, porque a tendência aqui também é de alta, tá vendo? O mercado está subindo bastante. A gente sabe que a liquidez ali é de demanda, então tendência de alta, liquidez de demanda. Será que tem uma região boa de demanda aqui? Estou no 1 hora, agora jogando aqui para o gráfico de 15 minutos. Então, tá vendo? Essa liquidez eu já localizei ela no 1 hora. Vindo no 15 minutos, a gente tem aqui a região de demanda, ó, que é uma daquelas que a gente viu. 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando fundo e puxa para cima renovando o máximo. É a estruturinha de continuidade, então a gente pode marcar toda essa puxada para baixo, que é ali que a gente usa de parâmetro para marcar a região, lembra? É a puxadinha para baixo. Então, jogando isso lá para frente, olha que maravilha que vai ficar esse contexto. Tem uma baita região boa, forte de demanda, logo naquela região que pode entrar demanda por conta da liquidez. Isso é confluência, tá vendo? Tem todo um potencial para entrar demanda aqui, tem todo um potencial comprador aqui para seguir tendência de alta ainda, entende? Vários pontos ali. E aí é um ponto legal para ele trazer gatilho, para ele trazer validação. Pode ser esses que eu estou trazendo para vocês, ou pode ser algum outro gatilho ou validação que você tenha aprendido ao longo da jornada. E isso funciona. O que você aprendeu, eu tenho certeza que funciona. Só que precisa estar nos lugares certos, dentro de contexto, entendeu? Não pode ser em qualquer lugar avulso do nada. Fechou? Isso é muito importante no mercado. É um dos pontos principais, inclusive, quando se trata de técnica, é isso aqui que eu estou falando com vocês, que é buscar os conceitos nos lugares certos.
beleza? E não em qualquer lugar avulso, porque aí é sem contexto, não vai ter validade, entendeu? Não vai ter potencial. Então o mercado tem que vir ali embaixo. Ele tem que chegar lá. Agora ele está lá. Então ele está limpando liquidez, ou seja, pode entrar demanda, e ele está pegando numa região de demanda, e naturalmente pode entrar demanda pela região de demanda também. Então ele vai criar aqui uma validação que é diferente daquelas. Principalmente aqui nos 5 minutos a gente vai vê-la melhor, nesse caso. Olha só. O que ele está criando ali, pessoal? Ó, quem conhece os conceitos já sabe o que ele está criando aqui. Tenta visualizar para você ir treinando. O que é isso daqui? Quem acompanha aqui, quem conhece os conceitos que a gente usa, o que você visualiza quando você vê esse movimento? Isso aqui é uma lateralidade, não é? É uma consolidação. Quando você vê uma consolidação bonita dessa, o que você faz? Marca a parte de baixo, marca a parte de cima. Isso aqui é uma estrutura de Wyckoff. O que seria uma estrutura de Wyckoff? Uma acumulação. A acumulação é uma estrutura de compras institucionais, uma estrutura lateral de compras institucionais. Grandes compras institucionais, quando elas ocorrem em quantidades grandes mesmo, elas costumam ocorrer em processos acumulativos, que são nessas estruturas laterais, que revertem movimento de baixa, anda de lado e vira alta. Estruturas de compras institucionais. Então, peraí, a tendência é de alta, que favorece compras. A liquidez aqui é lá de 1 hora e é uma liquidez que pode entrar demanda, favorece compras, né? Pode entrar demanda institucional, inclusive, né? Ou seja, compras institucionais. A região aqui de demanda é uma região que pode entrar demanda, porque é uma baita região de demanda, institucional também. E o mercado cria uma estrutura de compras institucionais nessa região. Baita validação. Perfeito? Baita validação para um processo acumulativo, uma localização perfeita para um processo acumulativo. E aí, visando a estrutura lateral, vai ter fundos nivelados aqui de novo, tá vendo? Então vai ter liquidezinha de compra aqui embaixo de novo, só que micro. E ele vai capturar essa liquidez, olha só. Olha lá, agora ele está capturando a liquidez micro, que é desses fundinhos nivelados, onde pode entrar demanda de novo. E aí realmente entra demanda. Quando é assim, se ele fizer um choque bom aqui, aquele primeiro conceito que a gente viu, no teste a gente já vai ter uma compra muito boa. Se ele fizer o POI de compra, a gente também vai ter uma compra muito boa, que é aquela estrutura de continuidade. No caso, ele até faz o choque, que seria aqui, ó. 1, 2, 3 e bum, quebrou esse topo. E aí no teste a gente tem compra, mas ele tá meio grande, tá meio feio. A estrutura de continuidade ficou muito mais bacana nesse cenário, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele vem vindo, começando a criar ela, criou. Olha só. Isso daqui é uma estrutura de continuidade. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou fundo, puxou para cima, renovou máximo. Criou aquela estrutura de continuidade, tá vendo? Perfeita. E aí vai ter o POI nela, que é uma regiãozinha de demanda. E isso aqui já está num contexto de validação, é só entrar comprado aqui e aproveitar movimento. E a gente também mapeou isso em detalhes lá no time da Excelência Trade, igual a gente faz em todos os cenários e todos os ativos, igual eu comentei com vocês. Olha lá. Tava até com o cabelo grande ali, porque eu acabei de cortar o cabelo, né? Mas foi esses dias. Olha lá, POI de compra. E aí gera o cenário comprador, tá vendo? Ele tinha que vir capturar a liquidez da estrutura de acumulação que estava se desenvolvendo, depois ele vem subindo e cria o cenário. Que é a estrutura de continuidade só comprar, tá vendo? Olha o que ele fez lá. Exatamente aquilo, visitou, fez a captura e criou a estrutura de continuidade que a gente acabou de ver. Tá bem simples ali de segui-la. Perfeito, entendeu? Ou onde que compra? Onde está circulado ali, ó. Na hora que ele testar a região, você compra onde está circulado. Que no caso é exatamente onde ele está aqui agora. Está testando a região. E aí vai gerar uma boa compra aqui. Tá? Um movimento bem bacana de compra. Então, esse aqui é um exemplo de validação boa. É uma estrutura de acumulação localizada justamente nesse contexto de validação para uma região de oferta e demanda, né? Então, o mercado pega numa região de oferta e demanda e cria uma microestrutura, que é isso daqui. Uma microestrutura de acumulação, por exemplo. Fica bem legal para validar. E aí eu tenho um outro movimento aqui muito bom, que ocorreu agora, inclusive, até lá no meu Instagram compartilhei esse trade andando aqui agora, mostrei lá ele se desenvolvendo, né, ou posicionado nessa movimentação, foi agora há pouco, lá nos meus stories do Instagram, vale a pena me acompanhar lá no Instagram, tá lotado de conteúdo nos stories todos os dias, que vale a pena sempre ficar de olho, que você vai aprender várias coisas, tá? Sempre trazendo de tudo, de detalhes, de todos os ativos. Olha, vindo aqui nesse movimento, o que a gente vê? Olha que bonito esse contexto, pessoal. Se a gente subir lá no
5 minutos mesmo já dá pra gente ver. Olha só. Vindo aqui nos 5 minutos, a gente vê alguns topos levemente querendo se nivelar, tá vendo? Esses topinhos nivelados. Topos nivelados criam uma espécie de resistência aqui, tá vendo? Resistência são esses topos nivelados. Vai ter liquidez em cima. E aí já é uma liquidez de oferta. Liquidez de fundos, lembra? É de demanda, que já é de oferta, que é de topo. Então o mercado vai lá capturar. Aqui ele está numa posição de captura de liquidez, pode entrar oferta, no caso. Institucional, uma boa oferta. Então se a gente for olhar de perto o movimento, olha o que ele fez estando em posição de captura de liquidez. Ele faz um topo arredondado. Topo arredondado mostra possível fraqueza de demanda. Mostra que a demanda potencialmente está fraca. Só que ele está numa região que pode entrar oferta. Então, peraí, uma região que pode entrar oferta de qualidade, mostrando que a demanda está fraca. Isso favorece bastante vendas, né? Se a demanda está fraca, o preço cai fácil. E ele está numa região de oferta. Ou seja, fica bem interessante. Isso é contexto. Os conceitos estão se somando de novo, tá vendo? Então, ele vem caindo. Realmente vem desenvolvendo um movimento de baixa. E aí, aqui no 1 minuto, no caso, nessa movimentação de baixa, ele criou uma estrutura de continuidade baixa muito boa. Que foi aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Puxa forte para cima, quebrando o topo, e puxou forte para baixo, quebrando as mínimas. Estruturinha de baixa, tá vendo? Que é isso mesmo, ó. É esse cenário. E aí ela cria a região de oferta, no caso. É igual aquela lá, só que é de oferta, né? Que fica aqui. Lá na frente você vê o mercado testando a região. Aí é aquilo que eu falo com vocês. Criou a região aqui. E enrolou isso tudo para ir lá buscar o teste. O que precisa lá? Validação. É uma boa região de oferta e tem contexto para vendas aqui, mas precisa de validação por causa desse distanciamento. Então, na hora que o mercado está lá, ele começa a respeitar a região, começa a cair na região e ele traz uma espécie de validação, que é essa estrutura aqui. 1, 2, 3, puxou para cima, quebrando o topo, puxou para baixo. Ele cria outra estrutura dessa. Só que aqui ela já está num contexto de validação. Ela acabou de pegar naquela região de oferta, veio respeitando ela e criou uma estrutura de continuidade baixa. Então, ela está num contexto de validação. E aí, se criar o POI nela, aliás, vai criar o POI nela, né? Se voltar para buscar o teste rápido, aquele teste que ocorre logo depois da validação, aí não precisa de validação, não precisa de nada. É só vender. Então, o mercado quebrou esse fundo nessa puxada para baixo. Ele validou, ele criou essa região de oferta por conta disso. Se ele voltar logo aqui, a gente já tem venda. Se ele enrolar para depois voltar, ele já vai precisar de validação de novo, entendeu? Só que se ele voltar agora, já tem o cenário. Então aqui a gente mapeou isso lá no time, do Excelência Trade, agora há pouco, 6 horas atrás, tá vendo? Igual eu falei que foi agora há pouco. Olha lá, a região de oferta que eu mostrei. Na hora que ele for ali testar ela, vai precisar de validação. Então ele vem caindo, respeitando e cria a estrutura de continuidade baixa. Fez isso, é só vender onde eu circulei ali e participar do movimento. Só vender. Então, no caso, a gente acabou de ver que ele fez, né? Pegou na região e fez direitinho. Ali eu desenhei ela um pouquinho mais embaixo, mas é a mesma coisa. O sentido ali é dele respeitar a região de oferta e criar, entendeu? Aqui ele fez isso, respeitou e criou logo em seguida. Então ele tem que testar ela. Foi lá testar. E aí já veio desenvolvendo aqui o cenário. Tá? Vai cair mais. Perfeito. E ele vem desenvolvendo aqui a configuração desse movimento. Exatamente essa baixa. Fechou? Eu levei até mais um pouco. Ele até aqui embaixo, mais ou menos. Até mostrei lá no Instagram. Ele estava posicionado com o stop, conduzindo o stop, né? Aqui embaixo. Fechou nessa subida aqui, ó. Essa subidinha aqui ele já tirou nesse ponto. Então foi um trade bem legal também. Se você puxar lá nos meus stories agora, você consegue ver esse trade andando lá também. Fechou? Então, tivemos esses cenários. E esses cenários são bons para você estar utilizando no dia a dia. Pega esses detalhes, utiliza isso no dia a dia. Pega esse conselho que eu falei de pegar bons conceitos, mas colocar eles dentro de contexto, tomar decisão em cima disso, sem pegar um conceito técnico aleatório e ficar colocando ele em prática assim, porque não vai ter um potencial tão legal. Agora, dentro de contexto, tem bastante potencial, seja esses conceitos ou outros conceitos que você já utilize, desde que você coloque dentro de contexto, vai ter um valor muito superior. Fechou? Vamos junto, pessoal. Fui, valeu!